essa questão 117, ela aborda o funcionamento dos aquecedores elétricos, o qual ele é dimensionado pelo seu fabricante a ser percorrido por uma corrente elétrica máxima. A questão traz também a figura de um circuito, onde ele não especifica qual é a voltagem de fábrica, mas diz que esse circuito ele é percorrido por uma corrente de 4 amperes e tem um resistor cuja sua resistência é de 40 ohms. Bom, esse resistor, o qual vai ser percorrido por uma corrente elétrica, ele vai provocar um aquecimento, né? Esse aquecimento recebe um nomezinho, efeito Joule. Para quem não lembra o que é o efeito Joule ele é quando você liga um aparelho a tomada, e você percebe que há um aquecimento. Esse aquecimento provocado pela passagem da corrente elétrica, nós chamamos de efeito Joule. E devido a esse efeito Joule, você vai ter uma variação de temperatura em um certo volume de água durante um certo intervalo de tempo. E o que ele pede nessa questão? Ele pretende utilizar esse aquecedor não com as especificações de fábrica, mas sobre uma tensão de 250 volts, de modo que a corrente atual de 4 amperes, ela continue sendo mantida, ou seja, você não vai alterar a corrente elétrica. Ela vai continuar sendo uma corrente de 4 amperes. Mas para que isso? Porque ele não quer que nada mude, ele quer que o aparelho continue funcionando da mesma maneira que as especificações de fábrica. Ou seja, ele vai continuar gerando a mesma variação de temperatura, provocando o mesmo aquecimento naquele volume de água durante o mesmo intervalo de tempo. E nesse redimensionamento, ele quer saber o seguinte: qual é o módulo da resistência do resistor que deverá ser acrescentado a esse circuito? E de que maneira esse novo resistor deverá ser associado, em série ou em paralelo? Então, para isso, eu preciso, antes de mais nada, descobrir qual é a voltagem do fabricante, ou seja, as especificações de fábrica. Qual é a voltagem do fabricante? E como é que eu vou descobrir essa voltagem? Utilizando a primeira lei de Ohm. Voltagem é o produto da resistência pela corrente. Então, qual é a tensão que está alimentando esse circuito? Eu não sei, vou chamar essa nova tensão, essa tensão de U. Qual é a resistência do meu circuito? Só tem um, 40 ohms. E qual é a corrente a qual ele está sendo submetido? Uma corrente de 4 amperes. Isso vai dar uma voltagem de 160 volts. Só que ele não vai utilizar esses 160 volts, ele vai fazer uma gambiarra. Ele vai acrescentar um outro resistor para que esse aquecedor funcione sobre uma tensão de 250 volts. Então ele quer que funcione com essas especificações, né? E para isso, a corrente não pode mudar, ele tem que continuar tendo uma corrente de 4 amperes. O que eu vou descobrir? Qual é o novo resistor equivalente? Inicialmente eu só tinha um resistor, agora eu vou ter dois. Então, para isso eu preciso achar o resistor equivalente. Novamente, vou aplicar a primeira lei de Ohm. U é o produto da resistência pela corrente. Quanto que vale a nossa tensãozinha? 250 volts. Qual é a resistência? Não sei, é o que eu quero descobrir. E a corrente? 4 amperes. Fazendo
os nossos cálculos, o resistor equivalente vai ser 250 dividido por 4, isso vai dar 62,5 ohms. Então, perceba que eu tinha uma resistência inicial de 40 e agora eu tenho uma resistência equivalente de 62,5 ohms. Ou seja, foi acrescido 22,5 ohms. Opa! Eu tenho aqui, ó, ou é a letra A ou é a letra B. Veja, de cara eu já mato a questão. Por quê? Porque se a resistência equivalente é 62,5 e eu precisei acrescentar, eu precisei somar aos 40 ohms que já tinha 22,5, essa associação é uma associação em série. Por quê? A resistência equivalente em uma associação em série é a soma das resistências. Então veja, o que é o nosso resistor equivalente? É o que eu já tinha, mais o que eu estou acrescentando. Vê se não bate ali, ó, 62,5 ohms. Então, de cara, eu já mato gabarito, letra B. Para que a nossa gambiarra dê certo, eu preciso acrescentar um resistor de 22,5 ohms associado em série com o nosso resistor de 40 ohms. Gabarito, letra B.